Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal. Hoje estamos com a Maria Fernanda Alves, uma atleta paralímpica de tênis em cadeira de rodas e, além disso, é uma atleta vegana, né? Então, a ideia desse vídeo é discutir um pouco a alimentação vegana no esporte competitivo, né? Como que ela consegue lidar com essa rotina, né? E quais são as dificuldades que eventualmente você está encontrando por aí. Então, primeiramente, obrigado pela disponibilidade, bem-vinda. Obrigada, prazer é meu por estar aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Você sempre foi vegana, Maria Fernanda? Ou você assumiu isso em algum momento da vida? Ah, não, eu virei vegana quando eu tinha 18 anos, por influência da minha mãe, que começou a ser ovo-lacto vegetariana. Aí depois eu virei vegana, junto com ela. Muito bem. E como é que foi esse processo de transição? Foi uma coisa, assim, de um dia para o outro resolveu falar, não vou mais comer isso, ou você foi parando, largando, mudando aos poucos a dieta? A minha transição foi um pouco demorada. Na verdade, tirar as carnes, peixes e frango foi muito rápido. Foi de um dia para outro. Eu acho que eu não tinha muita consciência sobre de onde vinha o alimento, do que acontecia, do todo sofrimento, então eu não tinha muita ideia. Na verdade, eu nunca parei pra pensar. E quando minha mãe colocou em pauta isso, que eu observei que ela não estava mais comendo carne nem nada, eu perguntei pra ela o que estava acontecendo e ela me contou das coisas. E aí, na hora, eu parei de comer todo tipo de carne, peixe, frango. E aí, eu virei ovo-lacto vegetariana muito rápido. O veganismo demorou um pouco mais, demorou 1 ano e meio por aí, até poder ter o processo de tirar leite, queijo, ovos e tudo mais. Então, é isso. Muito bem. Bom, nós temos já alguns conteúdos, inclusive com a Marcela, que você conhece, né, falando da base um pouco da alimentação, os princípios gerais da alimentação vegetariana, vegana, mostrando que de fato tem muitos atletas que assumiram esse tipo de alimentação e que competem em alto rendimento. Não precisa citar muitos nomes, mas é fácil você procurar na internet atletas do mais alto nível que são veganos. E é uma coisa que muita gente acaba tendo uma pé atrás, até porque, vamos dizer, normalmente se associa muito aquela questão de músculo, carne, você pegar aqueles suplementos alimentares, normalmente você está falando de proteína, carne, ovo, né? E a gente já mostrou aqui nesses conteúdos com a Marcela como é possível você ter uma alimentação saudável e completa, né? Sem deficiência, sendo vegana. O que eu queria ver com você, quer dizer, um pouco essa rotina, como é que é, porque isso envolve ah, algumas mudanças alimentares que, se não tiver cuidado, vão de fato poder levar a alguma deficiência, né? A primeira Sim. coisa que eu queria te perguntar é em relação ao volume de comida, porque normalmente a alimentação vegetariana você precisa ter um volume, a densidade energética dos alimentos é menor, né? E aí você precisa ter um maior consumo de uma quantidade maior de alimentos, né? Isso, como é que você faz para isso não te atrapalhar o seu treino? É, eu faço acompanhamento com a Marcela, com a nutricionista. Então, ela sempre me ajuda a questão de quantidade e tudo mais, questão de adaptação de treino, com base na alimentação e tudo mais. Então, ela me ajuda nas quantidades. Ótimo. Como é que é essa rotina alimentar? Você come quantas vezes por dia? Acorda, toma café? O que você costuma tomar de café da manhã? Depois treino, no treino, pós-treino? Como é que é a sua rotina alimentar? Então, primeiro eu acordo, quando eu acordo eu como mingau de aveia. Aí é mingau de aveia com leite de soja, banana, pá de amendoim, chia, cacau. E aí eu vou treinar. E aí quando eu treino, a cada 45 minutos, em média, assim, eu como, sei lá, bananinha, fruta desidratada e Gatorade para poder repor, né, os sais minerais. E aí eu almoço em casa e janto também em casa. E aí geralmente tem um carboidrato, geralmente é batata, mandioca ou arroz. E aí tem alguma leguminosa.
e a salada e legumes. A leguminosa varia de cada dia. Tem dias que é feijão, tem dias que é grão de bico, tem dias que é lentilha, tem dias que é carne de soja. E aí eu vou variando desse jeito. E aí o jantar costuma ser a mesma coisa. E o lanche eu gosto de fazer uma vitamina ou repetir o mingau. Ótimo. Bom, acho que mais do que o veganismo não é simplesmente sair comendo produtos de origem vegetal, assim como a alimentação não vegana, você precisa ter uma dieta que seja equilibrada, então tem diferentes tipos de produtos de origem vegetal com características nutricionais diferentes, né? Então você pode, vamos dizer, você comer muito de uma mesma coisa o tempo todo, você vai ter uma deficiência. Você é uma atleta profissional que viaja o mundo competindo, né? Ah, você, não, nem todo lugar você tem restaurantes veganos, você tem uma cozinha preparada para servir uma alimentação vegana. Como é que você faz para ter essa alimentação, vamos dizer, ampla, variada, dentro de uma alimentação vegana, em lugares, às vezes, onde você não tem tanta estrutura? Primeiro, não tem cadeira de rodas, quando você vai para algum torneio, você faz a inscrição. E nessa inscrição você pode ter pedidos especiais. E aí, quando eu aplico a inscrição, eu sempre coloco que eu sou vegana, quando não como nada de origem animal e tudo mais. Que eu não como, eu especifico bem direitinho, que não é ovos, leite, porque nem todo mundo sabe o que é vegano. Tipo assim, que não pode, né? Então, eu sempre coloco isso. Geralmente, o carboidrato é muito tranquilo. Em todo lugar do mundo sempre tem arroz, ou macarrão, ou mandioca, ou batata. Carboidrato eu nunca me preocupo, nem salada, porque todo torneio, salada e carboidrato é muito tranquilo. Nunca me preocupo com relação a isso. Geralmente, eu me preocupo mais com a proteína, porque geralmente sempre tem carne e tudo mais. Só que aí, como eu peço na inscrição com antecedência, geralmente varia muito do lugar também que eu vou. Quando é aqui na América do Sul é bem mais tranquilo, porque geralmente lentilha é muito comum nos outros países da América do Sul, então é bem tranquilo. Lentilha e feijão é tranquilo na América do Sul no geral. Quando vai para a Europa as coisas dificultam um pouco mais. Então eu sempre peço antes, só que às vezes não dá o porte, né, de proteína que eu preciso, então eu sempre tô com suplementação, sempre tô com barrinha de cereal, barrinha de proteica e sempre. E o que é que você costuma levar na sua mala pensando na parte alimentar? Geralmente eu levo bananinha para poder comer entre os games, né, porque os jogos costumam ser muito longos, não dá para ficar sem comer. E eu levo sempre proteína vegana em pó. E aí eu levo também barrinha proteica, que é prático, e aí quando não tem a proteína que eu preciso, ou a quantidade, né, que eu preciso, eu reforço com a proteína em pó ou em barra. Ótimo. Bom, e aí dentro disso daí, os outros produtos, como você falou, carboidrato, o resto, de modo geral, você consegue isso tranquilamente com o que é servido nos locais, né? Isso, exatamente. Legal. Legal, Maria Fernanda. Acho que a ideia era um pouco essa, era mostrar um pouco, não só o que é possível, que a gente já tinha visto, mas também como que é essa rotina, né? Quer dizer, pelo que se descreve, claro, tem certos cuidados, mas são cuidados que não são assim tão difíceis de seguirem para um atleta que eventualmente esteja querendo seguir esse caminho. Talvez o mais difícil é encarar a resistência de treinadores, encarar a resistência de nutricionistas, porque muitos nutricionistas não têm tanta essa habilidade para lidar com o atleta vegano, né? Ou brincadeiras também dos atletas também, que tem muita brincadeira em relação ao veganismo, né? Sempre tiram piada, fazem piada e tudo mais. Eu acho que essa parte é mais complicada. Então, mas de resto, eu acho que é tranquilo. Você só tem que se planejar. Você não pode ir pro torneio sem planejamento. Então, eu tô sempre planejando. E acaba que se torna mais fácil. Não precisa ser não é tanto uma questão mais. Muito bem.
Bom, obrigado mais uma vez a disponibilidade. Acho que deu para entender bastante tanto do seu esporte como da questão alimentar que cada vez mais a gente vai estar vendo esse tipo de rotina aqui no esporte, né? Obrigado mais Amém. uma vez a disponibilidade, Eu Maria que Fernanda. agradeço. Tchau, tchau.